Então, boa noite, pessoal. Boa sexta-feira para vocês. É a primeira aula que eu dou na semana, né? Porque a semana de provas terminou ontem. Aí tá entrando a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Gustavo também está entrando. A gente já está começando a aula. Oi, Patrícia. Então, eu já estou começando a aula, já estou gravando aqui para a gente começar logo, porque hoje tem devolutiva e tem uma matéria, né? Uma parte da matéria, né? Então hoje a gente já vai começar com qualidade do ar. Aliás, que é um assunto extremamente interessante e extremamente importante também para a saúde da coletividade, para a saúde pública, né? A gente nota isso cada dia que passa, né? Falando um pouco sobre a prova, antes de começar a devolutiva propriamente dito, pessoal, eu vi muitas questões extremamente parecidas. E vou dizer para vocês, acho que de ninguém que está aqui na aula. Eu tenho notado algumas vezes que alguns alunos não assistem às aulas, não fazem atividade de frequência ou não fazem todas as atividades de frequência. E daí chega na prova, parece que fazem a prova em conjunto. Não estou falando nada, mas tem essa impressão. Então, tinha muitas respostas parecidas nas questões discursivas. E é o seguinte, e o problema ainda é que não era nem a resposta 100% correta, né? Era a resposta com erros ainda, né? Então, pessoal, tomar cuidado com isso daí. Eu como professor tenho a prerrogativa de, se eu encontrar respostas iguais nas provas, zerar, né? Eu não quis fazer isso, né? Mas a próxima prova, se encontrar uma coincidência tão grande assim, eu vou pensar seriamente nessa possibilidade, tá? O que eu acho estranho é que quem está vindo nas aulas não fez isso. Que estranho, né, gente? Quem está vindo nas aulas, discutindo a matéria com o professor e tal, fazendo tudo, não fez isso. Eu achei diferente. Não sei. O que vocês acham? Né? Então, assim, só para daqueles que vão ver a gravação depois ficar claro para eles, né? Então tem esse problema das respostas extremamente parecidas. Eu não usei da minha prerrogativa de simplesmente zerar aquelas questões cuja resposta era igual entre diferentes alunos, mas a próxima prova eu vou pensar seriamente nisso, tá? No geral, as notas foram boas. Teve alguns alunos que não entregaram o trabalho, mas eu vejo por coincidência, quero ver quantos, dois, não, só dois alunos. Eu não sei se eles estão participando ainda, não vou falar os nomes aqui, mas eles com certeza sabem. Inclusive foram as piores notas na prova, não entregaram o trabalho e quase zero de presença nas lives, né? Do resto da turma, dos alunos restantes, as notas foram muito boas. Teve algumas provas com nota 6, que era a nota máxima, que é ótimo. E na média as provas foram muito boas. Só uma aluna, também não vou falar o nome, que está com problema de falta. O resto dos alunos está razoavelmente bem de falta. Só tomar cuidado, gente, que a falta é dada oficialmente pela Unandrade para quem faz atividade de frequência. Acerte o R, atividade de frequência. E tem alguns alunos que eu sei que estão nas lives, mas não fizeram atividade de frequência. Então, tomar cuidado com isso, né? Como oficialmente pela Unandrade
a falta, a presença na aula é dada pela atividade e frequência, tomar cuidado com isso, tá, pessoal? De resto, nossa, não tenho nada, nada mais a comentar. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a prova aqui com vocês, com as respostas. E se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor, dê um grito, que vocês sabem que eu não estou vendo vocês, né? Então vamos lá. As perguntas, gente, poderiam estar em ordem diferente para vocês, tá? É assim como as alternativas. Você tem que pensar em qual é a alternativa certa. Então, eu comecei com uma pergunta bem simples, né? Hoje o controle da poluição tem cada vez mais importância para as pessoas, para a saúde e para as empresas. Mas por que consideramos o controle da poluição importante para um biomédico? A resposta é todas as alternativas acima estão corretas. Então, para atender requisitos legais, para atender normas técnicas, para um ambiente mais saudável para o ser humano, e é uma das atribuições do biomédico. Pergunta 2. Nos últimos 300 anos, o desenvolvimento tecnológico da humanidade foi inigualável. Em nenhum outro período histórico foram feitas tantas descobertas em todos os campos da ciência, gerando uma incrível capacidade de produção e de controle de elementos naturais. A partir do texto acima, analise as afirmativas abaixo. Estão certas. A 1 e a 4. Né? O meio ambiente é tudo que o cerca, o que cerca ou envolve os seres vivos, e meio ambiente artificial é dividido em fabricado, cidades, e domesticado, né? Agricultura, pecuária, silvicultura. O homem faz parte do ser humano e, obviamente, meio ambiente artificial não tem regiões autossustentadas. 3. O conjunto da legislação ambiental do Brasil é formado por diferentes atos normativos. Segundo a definição de cada um desses atos normativos, qual a alternativa abaixo está correta? É a 1, né? Que fala sobre a Constituição, lei fundamental de um país, etc. Alguns de vocês podem ter, de repente, confundido medida provisória. O que torna essa alternativa errada é que ela depende da aprovação do Congresso Nacional para a transformação em lei. É uma coisa que a gente está vivendo muito nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. 4. O tratamento de água é muito importante para que a população receba água de boa qualidade, sem poluentes tóxicos ou que provoquem outros tipos de doença. Sobre o tratamento de água, analise as alternativas abaixo e responda qual é a função do sulfato de alumínio. Obviamente, retirar as partículas sólidas, né? O sulfato de alumínio, ele agrega as partículas sólidas em volta dele, vão formando flocos cada vez maiores. E esses flocos vão ficando pesados e descem até o fundo da piscina onde está a água, com a água a ser tratada, né, com o sulfato de alumínio. A desinfecção é feita pelo cloro, prevenir cáries com o flúor e aumentar aumentar o pH, ninguém faz, mas algumas vezes a gente tem que diminuir o pH, daí é com cal. Daí eu fiz uma pergunta assim bem para vocês prestarem mais atenção, né? A resolução 357 de 2005 do CONAMA tem como um dos seus principais objetivos classificar os corpos de água existentes em função de seus diferentes usos. Os corpos de água classe 2 são destinados a... Então, vocês têm que se lembrar que tem especial, que é a água limpíssima, né? Classe 1, que é a água extremamente limpa. Classe 2, que eu estou perguntando aqui. Daí a classe 3 e a classe 4, que são águas mais sujas. A classe 4, inclusive, só pode ser usada para navegação, praticamente. A resposta correta é a alternativa B, a recriação de contato direto, onde que as pessoas entram em contato com a água, como natação, esqui aquático e mergulho. O A é só para classe 1, o B é para classe especial, o C é para classe 1, o C é para classe especial, o D é para classe 1 e o E é para classe especial. Bom, gente, o pH mede é o grau de acidez e alcalinidade da água. A partir dessa afirmação, qual das alternativas abaixo está correta? A resposta é o D, né? O pH da água é influenciado principalmente por despejos industriais.
Para a sobrevivência dos organismos aquáticos, não deve estar nem muito abaixo, nem muito acima de 7. Tem que estar em torno de 7. O pH influenciado principalmente pela temperatura da água não tem nada a ver nem pela oxigênio dissolvido, né? Daí eu coloquei um pequeno texto falando que a legislação ambiental no Brasil é uma das mais completas do mundo, né? E daí eu elaborei uma pergunta, né? Para o enfrentamento às questões ambientais foi criada a legislação ambiental. A legislação ambiental, então, é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Para basear a legislação ambiental, existem os princípios do direito ambiental. Quais esses princípios estão descritos corretamente abaixo? Todos estão corretos, né? No princípio da prevenção, você já conhece o que a tua atividade pode fazer para o meio ambiente, daí você vai fazer algo para que aquilo não ocorra. Da responsabilidade, né? Você responde por suas ações, e daí entra a lei de crimes ambientais. O princípio do limite é a administração pública, pode ser a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal, tem obrigação de estabelecer parâmetros máximos ou mínimos, né, limites. E no princípio do poluidor pagador, quem poluir o meio deve pagar para fazê-lo. Então, todas estão corretas. Na pergunta 8, né, possível escassez de água, isso que a gente está passando agora, né, é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o maior desafio do novo século, né? Esse século que nós estamos agora. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade da água, no reaproveitamento da água que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas. E para cada uso de água necessitamos dela com certas características, né? Então, ligar a primeira coluna com a segunda. A sequência certa é 3, 1, 2, 3, né? Então, a irrigação não pode ter substâncias tóxicas, senão vão entrar nas plantas e daí vão para o ser humano. O abastecimento industrial pode entrar em contato direto com a matéria-prima ou indireto. A geração de energia precisa de água de boa qualidade para a proteção dos equipamentos. E a irrigação também não pode ter organismos patogênicos, pelo mesmo motivo de que não pode ter substâncias tóxicas. A 9, eu também coloquei um pequeno texto sobre seção de tratamento de água, né? E perguntei sobre o DQO, a demanda química de oxigênio. E pedi para assinalar a alternativa correta, né? Que é D. O DQO mede a quantidade necessária de oxigênio para a oxidação da matéria orgânica por um agente químico, né? Então, isso ocorre principalmente com poluentes. Ele não é indicador de doenças, porque ele é relacionado a características químicas das substâncias que estão na água. Não é característica de despejo de esgoto doméstico, porque o esgoto doméstico, a característica é o DBO. Normalmente é menor que o DBO, não, ele normalmente é maior e raramente precisa ser medida, né? A demanda química de oxigênio. Não, ela sempre precisa ser medida. A pergunta 10 era só uma pergunta de observação, gente, de verdade. Olha, não precisava nem muito conhecimento, né? Então, eu pedi para analisar a figura abaixo, que é o esquema de uma estação de tratamento, né? De esgoto. E daí Trouxe, licença. Pô, oi, Tem um pode monte de falar. gente no grupo querendo entrar, Ah, tá, tudo bem. tá bom? Obrigada. Eu não ouvi, desculpa. Normalmente bate um aviso e eu não vi que estavam querendo entrar, tá? Mas me avisem sempre, por favor, tá? Me avisem sempre, estejam à vontade para me avisar. Eu acho que não conseguiu entrar. Se acontecer de novo, por favor, pode me avisar ali na hora, tá? Sem crise. Continuando, então, daqui a pouco vocês vão ver de novo. Pronto, já estão vendo. Então, é um esquema simples de tratamento de esgoto. Eu perguntei, né? O que tem, o que não tem ali, né? Então, possui tratamento primário, olha o decantador primário. Possui tratamento secundário, olha o decantador secundário. E possui tratamento preliminar, né? Grade, desarenador,
O medidor de vazão também faz parte, mas depois vai para o primário, né? Ele não tem terciário, tá? Então já tira o 3 e o 6. E possui somente tratamento primário? Não, ele tem o preliminar e o secundário também. Daí vieram duas perguntas discursivas, né? Sobre o princípio da hierarquia das leis, e daí muita gente, eu considerei até alguma coisa, tá? A rigor eu nem precisaria ter considerado nada em muitas das respostas. Mas eu fui bonzinho, estava de bom humor, né? Adoro os meus alunos, então vamos lá. Cada estado, o princípio da hierarquia das leis. O que significa isso? É assim, cada, cada parte da federação, município, o estado e a própria União, elas podem ter leis paralelas que falem da mesma coisa. Então, uma lei que fala de poluição de água aqui em Curitiba, uma outra que fala de poluição de água no estado do Paraná e outra que fala de poluição de água em todo o Brasil. O que não pode acontecer é que um ente menor da federação não pode ir contra um ente maior da federação. Não pode contrariar uma lei de um ente maior da federação. Ele pode ser mais restritivo, mas não pode ir contra, né? E daí eu até falei em sala de aula para vocês o caso de muitos anos atrás aqui, que o nosso ex-governador Roberto Requião queria proibir o plantio de transgênicos aqui no Paraná, mas ele já era permitido por uma lei federal. Então, o que o Roberto Requião fez? Ele foi contra uma lei federal. Então, ele conseguiu aprovar uma lei proibindo o plantio de transgênicos aqui no Paraná, mas essa lei caiu, porque ela contrariava uma lei federal. Ele podia ter simplesmente feito uma lei dizendo, olha, pode plantar transgênico, mas sob estas condições. Daí ele não ia ser contra a lei federal. Ele ia ser mais restritivo que a lei federal, mas não contrariando a lei federal. E finalmente, né, quando varia a temperatura, também varia o comportamento do oxigênio dissolvido na água. Mas qual que é essa relação? Explique o comportamento, né? É simples, né? Quanto maior a temperatura, menor a possibilidade da água reter gases, como, por exemplo, o próprio oxigênio. Então, alguém teria alguma pergunta, Opa, tem mais gente querendo entrar aqui, ó. Tem mais gente querendo entrar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Olá, Thaís. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a prova? Ninguém tem nada? Ninguém vai discutir nada? Nossa Senhora. Isso é até estranho, ninguém discutir nada sobre a prova. Bom, para aqueles que entraram depois, as notas já foram publicadas, tá? Aquela nota que aparece lá no AVA para vocês é uma nota já com a presença nas lives, né? Eu considerei que quem veio em todas as lives ganhou a maior nota e assim foi descontando. Se eu não me engano, a presença em cada live deu 0,125 pontos, tá? Daí tem o trabalho, que valia até 4 pontos. Não, até 3 pontos, perdão. A maioria das equipes tirou 2 pontos, que o relatório estava principalmente fora de formatação. Ô, professor, Fale, Gustavo. a dúvida sobre esse trabalho mesmo, ele valia 3. Isto. Sobre a formatação correta do que foi passado lá, né? Sim. Você te repassa as notas de volta ou quanto cada grupo tirou? Quem postou lá no portal, a pessoa que está do grupo, que postou no portal, eu coloquei a nota lá, inclusive com observações.
Beleza, beleza. Entendeu? Obrigado. Então, você tem que ver, Gustavo, quem na tua equipe que postou, e daí a pessoa entra lá e vê a nota e as observações. Tá? Ok, isso, beleza, professor. Eu não quero falar aqui na frente de todo mundo, de cada um, né? Porque pode constranger, né? No meu tempo não era assim. No meu tempo o professor falava, você tirava uma nota péssima, o professor falava para todo mundo ouvir, né? Fazer um trabalho ruim, o professor falava para todo mundo ouvir. Também tirava uma nota excelente, o professor falava na frente de todo mundo, para todo mundo ouvir. E assim por diante, né? Mas hoje em dia pode causar um pouco de constrangimento. Então, mas Gustavo, vai lá no teu colega que postou o trabalho, tem lá, se ele entrar lá no portal, tem a devolutiva do trabalho lá no portal, tá? Mais Assim, alguma dúvida, eu vi gente? aqui. Valeu, professor. Aliás, Gustavo, quando eu estava corrigindo os trabalhos, as provas, o meu filho chegou perto do computador e falou: Ah, o Gustavo! Né? O Gustavo! Não. É porque meu filho é Gustavo também, né? Tá? Deixando bem claro. Ele falou do Gustavo, a nota que o Gustavo tirou, não constrangendo o Gustavo, mas foi uma nota boa, viu, Gustavo? Eu vi aqui Não agora. constrangendo, mas já constrangendo. Mas vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum problema? Relógio batendo. Algum problema? Alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. É? A Natália, quero ver aqui. Vamos constranger a Natália. Nossa, Natália. Você deve estar muito constrangida com a tua nota, né? Nem Você já abri, viu a tua nota, Natália? nem abri ainda. Ah, não sou eu que vou falar. Você deve estar muito constrangida com a tua nota, né, Natália? Depois dessa, eu não vou nem abrir. Deu ruim. Veja lá a tua nota, Natália. Sem problema, veja. Já conseguiu ver a nota, Natália? Vou abrir aqui agora. Não, mas as notas, como eu estava falando, pessoal, as notas em geral foram muito boas. Eu acho que a maioria disparada, mas disparada de vocês tem uma chance enorme de passar direto, né? Sem problema. Lembrando que bimestre que vem vocês têm o projeto integrador e avaliação multidisciplinar, né? A presença nas lives vai valer 1 ponto, bimestre que vem. A atividade avaliativa, que vai ser relatório de aula prática, vai valer 1 ponto. A avaliação global 2 vai valer 5. E o projeto integrador mais a avaliação multidisciplinar vão valer 3 pontos. Tá? Lembrando que vocês têm que sempre fazer atividade de frequência para contar as faltas, né? E a presença nas lives aqui vai contar 1 ponto na nota. Conseguiu ver, Natália? Peraí, tá abrindo, professor. Pablo, ela tá com medo, Pablo, de ver a nota dela. Depois você vai receber como representante dos alunos, você vai receber uma reclamação da Natália em relação ao professor Klaus. Você vai ver só. Bom, gente, então dando continuidade na nossa matéria, hoje a gente vai começar a ver essa aula, deixa eu ver aqui, aula que vem, a gente vai ver um assunto que, assim, é muito interessante e que talvez ele assim atinja mais o biomédico do que a poluição do solo e a poluição da água. Se bem que a poluição da água e o esgoto, né, eles são extremamente importantes em termos de saúde pública, extremamente importantes. Mas tem algo que mexe bastante com as pessoas, que é a qualidade do ar. Eu quero perguntar para vocês, alguém de vocês tem rinite? Quem que tem rinite? Levanta a mão aí, quem tem rinite? Ninguém tem rinite?
Maria Luísa, Pablo, quem mais tem rinite? Ninguém mais tem rinite? Nossa Senhora! O Clodoaldo foi dar uma saída, ele já voltou agora, né, Clodoaldo? Ô, professor, eu tô na estrada e caiu a conexão. Eu parei Tudo agora bem. para arrumar a lona da carretinha aqui, vou conseguir voltar. Eu tô no meio da serra. Opa, Mas cuidado aí, então. eu tô com fone de ouvido aqui. Cuidado, então, por favor, cuidado. Valeu. Bom, mas pessoal, então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é as pessoas com rinite, né? Eu fui começar a ter rinite depois de velho. A rinite pode ter várias origens, né? Mas uma das origens principais da rinite é a poluição do ar, é a má qualidade do ar. E é isso que a gente vai começar a discutir hoje. Hoje a gente, então, vai dar uma introdução sobre o assunto, né? E daí, na semana que vem, a gente continua esse assunto. Então, eu vou, sem mais delongas, porque vocês devem estar meio assim, né? Sexta-feira não tivemos aula durante a semana inteira, e nem segunda e terça é feriado também. E o professor Cláudio foi dar aula, né? Eu fui dar aula. Vocês sabem que eu sou CDF, não adianta. Então, hoje a gente vai começar a ver qualidade do ar. E eu quero começar com um slidezinho que vai lembrar vocês lá do colégio, provavelmente, né? Como que é formada a atmosfera? Se lembram disso? Nossa, isso vocês aprenderam lá no colégio, há um tempão atrás, né? A atmosfera, ela é formada basicamente pelo poder, pela força da gravidade do nosso planeta, né? Então, a gravidade, ela puxa os gases que estão em volta do nosso planeta. Então, a gente tem o planeta aqui, né? Olha meu desenho lindo. E a atmosfera em volta dele. Por que a gente tem atmosfera? Porque a gravidade segura esses gases. Tem bastante gases, diferentes gases, e a gravidade segura. E é interessante que quanto mais próximo da superfície do planeta, mais gás tem. Porque aqui a atmosfera é mais forte, a gravidade é mais forte. Quanto mais longe da superfície do planeta, menos gases tem, o que a gente chama de rarefeito, né? Porque a ação da gravidade é menor quanto mais aumenta a altitude, e é maior quanto mais diminui a altitude. A gente pode considerar que a atmosfera tem 5, na verdade alguns falam até 4, mas tem 5 camadas básicas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A exosfera é praticamente já espaço, né? A maioria dos satélites estão na exosfera. A parte que mais nos interessa, pessoal, é a troposfera. Por quê? É onde a gente vive. Ela vai até mais ou menos 12 quilômetros de altitude, 12 mil metros, né? E é onde que a gente vive, onde que a maioria dos aviões passa, etc. Depois da troposfera tem a estratosfera, é onde que tem a camada de ozônio, né? Aquela camada que filtra a radiação ultravioleta, que faz com que, ou protege a gente de ter câncer de pele, né? Se não fosse a camada de ozônio é O3. Ozônio é O3. 3 moléculas de oxigênio. Se não fosse essa camada, pessoal, a gente ia provavelmente todo mundo morrer de câncer. Então, lá na década de 80, quando se descobriu que tinha um buraco na camada de ozônio e que isso era feito basicamente causado pelos CFCs, um gás que a gente usava em certos desodorantes, nas geladeiras e tal, a gente baniu os CFCs. E hoje ainda temos pequenos buracos na camada de ozônio, principalmente nos polos, mas não traz nenhum perigo mais para o ser humano. Então, ela está filtrando
a radiação ultravioleta sem problema. Até, aliás, hoje o meu filho estuda direito e hoje ele voltou da aula dizendo assim, pai, eu tenho um professor que nega o buraco na camada de ozônio, que nega mudanças climáticas. E daí, obviamente, meu filho sabe que eu sou professor na área ambiental, né? Então, ele estava contando para mim, né? Ainda tem gente que não acredita nisso, mas é um problema sério. Depois, a estratosfera vai entre 12 e 50 quilômetros, mais ou menos. A espessura de cada camada dessas também varia por um monte de coisas, tá? Inclusive a posição no planeta. Depois vem a mesosfera, onde que está até onde chega a maioria dos raios cósmicos, vai até 80 quilômetros. A termosfera, que vão a maioria dos foguetes, vai de 80 a 500 quilômetros, e acima disso já é praticamente espaço, né? A gente pode dizer que é espaço. Na termosfera, que tem as famosas auroras boreais, né? Aqueles desenhos, aquelas luzes fantásticas que você vê lá no norte da Europa, né? Eu tenho amigos que moram na Finlândia, então uma amiga minha, uma vez eu postei uma foto no Facebook de uma aurora boreal muito bonita, uma amiga minha falou assim, Klaus, essa noite eu abri a porta da minha casa e eu vi uma aurora boreal. Né? Nossa Senhora, eu fiquei, pô, que privilégio, né? E a maioria dos foguetes, aquele daquele o dono lá da Virgin, que lançou um foguete esses tempos, eles foram até a termosfera. Eles foram entre 80 e 100 quilômetros, mais ou menos. O do Amazon, o Bezos, que também lançou um foguete para turista, também foi mais ou menos nessa altitude. Já o cara lá da SpaceX, como que é o nome dele? Dono da Tesla também, os foguetes dele vão até a atmosfera propriamente dita. Então tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. O que mais nos interessa é a troposfera, porque é na troposfera que tem a quantidade que a gente precisa de gases essenciais à nossa sobrevivência, né? Vocês também vão se lembrar lá do colégio, né, que a atmosfera é formada basicamente por nitrogênio e oxigênio. E tem alguma coisa de outros gases. Quais são esses outros gases? Nossa, tudo isso daqui, gente, ó. Argônio, CO2, neônio, hélio, metano, criptônio, hidrogênio, até amônia, iodo, gás de iodo e assim por diante. Os principais são nitrogênio. Só contar uma historinha para vocês, pessoal. Uma vez, quando eu viajo, eu gosto de visitar Museu de História Natural. Uma vez eu fui visitar o Museu de História Natural de Praga, na República Tcheca. E lá eu vi um fóssil de uma libélula. O fóssil da libélula tinha quase 1 metro de largura, ponta de uma asa e ponta da outra. Já pensaram vocês darem de cara com uma libélula de 1 metro, gente? Que horror! Até eu que gosto disso ia ficar com medo, né? E essa libélula gigante é do tempo dos dinossauros, né? Hoje eu vi uma notícia que foi descoberto no Maranhão um dinossauro de 18 metros de comprimento, ou 20 metros de comprimento. Mas por que existiam animais tão grandes àquela época, milhões de anos atrás? Por quê? Porque naquele tempo a atmosfera tinha mais oxigênio e menos nitrogênio. Então, os animais que respiram oxigênio, eles tinham uma quantidade enorme de oxigênio dentro do corpo e eles podiam crescer mais. Daí foi diminuindo ao longo do tempo a percentagem, a quantidade de oxigênio na atmosfera, até que fez com que os animais ficassem cada vez menores. Ainda temos alguns animais bem grandes, né? Mas é mais ou menos por aí que esses fósseis eram animais tão grandes e hoje a gente não vê mais animais tão grandes.
Mas para que serve o ar, professor? Não serve para nada, que nem diria o professor lá de direito do meu filho, não serve para nada, né? Não, lógico, tem um uso que é básico, né? Sem ar, sem oxigênio, a gente não sobrevive, né? Então, obviamente, o uso metabólico natural pelo ser humano, animais, vegetação, né? Lembrando que plantas também respiram. Durante o dia elas fazem um processo de fotossíntese, durante a noite elas fazem um processo de respiração. Só que no ar, que acontecem, na atmosfera, né? Que acontecem os fenômenos meteorológicos naturais. Então, chuva, tempestade, raio, trovão, neve, tudo isso, seca, tudo isso acontece na atmosfera. Então, a dinâmica da atmosfera é que vai fazer com que se forme um clima em algum lugar, por exemplo, né? É a dinâmica da atmosfera. Isso, inclusive, as mudanças climáticas, o aquecimento global, está misturando tudo no nosso planeta, né? Eu sempre falo assim, olha, gente, eu moro desde que eu nasci aqui em Curitiba, né? 52 anos. Não parece, mas eu tenho. Brincadeira, pessoal, brincadeirinha, por favor. É... Eu nunca vi uma seca como essa. A gente está há 2 anos de seca. Ah, mas professor, está chovendo nesses dias. Mas está chovendo esporadicamente, de vez em quando. Não é mais como era antes, há 30, 40 anos atrás. Eu me lembrava de secas de 2, 3 meses. Não de seca de praticamente 2 anos, né? E olha, pessoal, o ser humano usa a atmosfera, o ar, também, bastante. As comunicações, né? Quando a gente fala por satélite, hoje as comunicações são basicamente por satélite, né? Então, a gente precisa da atmosfera. Transporte, né? Avião, hoje é tão comum, tão importante. Motores a combustão. Vocês sabiam que o carro de vocês precisa de ar? Não é que ele funciona a ar, ele funciona a gasolina, a álcool, a diesel. Mas ele precisa que entre o ar. Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar combustível aqui dentro e daí ele vai entrar ar. Ele vai ter que entrar ar. E vai dar uma faísca. A vela do motor, a vela de ignição, dá uma faísca. Como tem oxigênio, como tem um produto inflamável ali dentro, quando dá a faísca, aquilo explode. E daí faz o pistão ir para baixo. Porque quando explode, ele expande o ar. Então, esse pistão aqui ele vai para baixo e daí faz um movimento. Esse movimento é transferido para as rodas e faz vocês andarem de carro. Simples assim. Sem ar, o carro não anda. É como se ele não tivesse gasolina, né? Vários processos industriais, a gente tira hoje, quimicamente, por um processo físico, a gente tira nitrogênio do ar. É sério, a maior parte dos adubos nitrogenados que a gente usa na agricultura é com nitrogênio do ar. É bem interessante isso, né? Inclusive, o cara que inventou esse método de tirar nitrogênio do ar e fazer ureia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química há uns 100 anos atrás, um pouquinho menos de 100 anos atrás. Ele era alemão, infelizmente depois ele se juntou ao Hitler e tal, e daí estragou toda a biografia dele. Mas tem uma coisa, né, que todo mundo faz, eu faço, vocês fazem, é usar o ar, a atmosfera, como receptor de resíduos. Como assim? Quando a gente anda de carro, anda de ônibus, anda de avião, eles queimam combustível e daí aquilo que não é aproveitado, joga no ar. Quando a gente queima alguma coisa em casa, a gente joga o resto no ar. Então, mesmo quando a gente faz esgoto, né? Na hora de trabalhar esse esgoto, de purificar esse esgoto, nos processos é o tratamento anaeróbico, que daí joga CH4, metano no ar, e assim por diante, né? Então é um problema muito sério
e principalmente em relação a gases de efeito estufa, né? Hoje a gente tem em vigência no mundo o Acordo de Paris, que ele dá um prazo para os países diminuírem a produção, a liberação de gases de efeito estufa. São mais de 30 gases diferentes, sendo os mais importantes CO, CO2 e metano, CH4. Né? Extremamente importante. Então, a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai andar de carro, a gente vê setores industriais, etc. Eu até ouvi uma notícia hoje, se alguém der ao cara, depois de mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, uma indústria de papel em Araucária foi proibida de poluir o ar e a água, né? Essa indústria é Cocelpa, né? Isso não é escondido de ninguém. Que naquela estrada de Araucária, um pouquinho antes da refinaria da Petrobras. A refinaria fica do lado esquerdo, a Cocelpa fica do lado direito. Bem à beira do Rio Iguaçu, inclusive. Né? E a Cocelpa sempre foi um problema muito sério, inclusive pelo cheiro. Quem passava lá do lado da Cocelpa, o cheiro era horrível. É poluição do ar também. Né? Mas o que significa poluição do ar? Então, a gente diz que poluição do ar, pessoal, é a presença ou lançamento no ambiente atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir diretamente e indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar do ser humano ou no pleno uso e gozo de sua propriedade. Então, o que significa isso? Na verdade, originalmente o ar é puro, né? Fora alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, vocês estão vendo agora nas Ilhas Canárias, né? Tem uma erupção de um vulcão, são umas ilhas que pertencem à Espanha e que ficam na costa da África do Norte. E até estavam falando que se esse vulcão explodir inteiramente, ele vai jogar tanta massa de pedras na água que vai formar um tsunami que vai atingir o Brasil, principalmente Fernando de Noronha, daí ali Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Tá? Teoricamente pode acontecer, já aconteceram tsunamis assim, lá no mar Mediterrâneo, por exemplo, na Grécia, na Indonésia, em Java, o Krakatoa foi assim, que formaram tsunamis gigantescos. Mas não é o caso aqui desse vulcão nas Ilhas Canárias. Mas ele está mandando muita coisa, muita poluição no ar, principalmente material de enxofre, né? Que polui o ar. Mas, quando a gente fala de poluição propriamente dito, a gente está falando em coisas que o ser humano joga no ar, né? Então, que pode interferir na saúde do ser humano, mas não só no ser humano, dos animais, das plantas, mas não só nisso. Eu já vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, uns exemplos bem legais, que a qualidade do ar também interfere em outras coisas que a gente tem que prestar muita atenção. E o principal problema em relação a isso, pessoal, áreas geográficas limitadas ou confinadas. E daí, me perdoe, quem mora ali em Colombo, Almirante Tamandaré, mas são um ótimo exemplo para isso, né? Ali, a área de Colombo e Almirante Tamandaré é muito recortada. Então, você tem várias montanhas e vales, várias montanhas e vales. Isso que a gente chama de uma área geográfica confinada. Curitiba tem algumas partes de Curitiba que são assim, mas no geral não é assim. Mas Colombo e Almirante Tamandaré tiro e queda. É um exemplo ótimo para isso. E daí, você joga, tem uma indústria, por exemplo, que polui o ar numa região, essa poluição vai ficar por ali, porque ela não tem para onde ir, ela não tem para onde se espalhar. Então, a poluição do ar, nesses casos, é pior ainda. Mas pode acontecer também quando tem muitos prédios, né? Que a poluição do ar se dispersa mais lentamente. E o que a poluição do ar pode causar? Pessoal, danos à saúde, em primeiro lugar, né? Danos à saúde em primeiro lugar. Doenças agudas ou até morte
Tem alguns trabalhos que mostram que alguns tipos de câncer podem ser causados pela poluição do ar, né? Então, sim, pessoas, animais que vivem durante muito tempo em área muito poluída, com muita poluição do ar, eles podem sim vir a ter câncer. Lógico, gente, tem outras causas, tem alguns tipos de câncer que tem até um fundo genético, outros não, e assim por diante. Doença crônica, né? E problema de respiração, rinite. Doença crônica é aquela que fica por muito tempo, né? Doença aguda é aquela que vem e acabou com o cara, né? Encurtamento da vida ou dano ao crescimento, né? Então, não se fala lá, e tem trabalhos que mostram isso, né? O cálculo não exatamente correto, mas perdão pela voz. Quanto mais você fumava, tantos cigarros dão 1 minuto a menos da tua vida, etc. É porque ele vai afetando uma série de fenômenos fisiológicos do nosso corpo que vão se desgastando cada vez mais, né? Também a poluição do ar pode provocar alterações nas funções fisiológicas, extremamente sério isso, principalmente quando um outro elemento toma o lugar do oxigênio na hemoglobina. Daí a hemoglobina não consegue mais transportar oxigênio pelo corpo. E, obviamente, né, vocês estão cansados de sentir isso, né? Não sou eu que vou ficar ensinando para vocês, né? Irritação sensorial, desconforto, odor ruim, algumas vezes não é o pum do colega, tá? É a poluição do ar e prejuízo à visibilidade, que a gente já vai falar, inclusive, daqui a pouquinho. Então, são alguns problemas causados à saúde pela poluição do ar. Mas isso vai muito mais longe, né? Deixa eu só mostrar para vocês um dado meio antigo já, só para ilustrar. Hoje, o país com maior poluição do ar é a China, disparado a China, tá? E morre mais de 1 milhão de pessoas por ano na China por causa da poluição do ar. Tem alguns trabalhos que mostram, isso é muito complicado se dizer um número correto, certinho, tal, mas que mostram que em torno de 13 milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido a problemas causados por poluição do ar. Olha, o Brasil não está nem nessa lista inicial aqui, tá? Mas assim, tem muita gente. Os dados variam, depende do método de cálculo, depende do que você considera, qual doença que você considera que foi causada por poluição do ar e tal. Mas teve um trabalho no The Lancet, se não me engano, alguns anos atrás, que mostrou que em torno de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco de pessoas no mundo morrem por ano, por mês, devido à poluição do ar. Então, é sério, né? A gente tem que repensar um pouco isso daí, né? Mas a poluição do ar também causa uma série de outros problemas, como, por exemplo, dano aos materiais. Né? Tenho certeza que vocês já viram isso daqui antes. Causa problema por abrasão, deposição e remoção de substâncias, ataques químicos diretos e indiretos e corrosão eletroquímica. Já vou mostrar uns exemplos bem legais para vocês, tá? Vocês vão se surpreender até. Mas só que para a poluição do ar causar um problema em materiais, né? Materiais sólidos, né? Materiais concretos, né? Depende de uma série de fatores. Tem que ter uma boa umidade relativa do ar, com pouca umidade tem menos corrosão. Tem que ter a temperatura correta, ação da luz solar, depende da velocidade do ar, né, do vento, para levar a poluição até lá. Depende da posição do material no espaço e assim por diante. E daí, pessoal, cada material vai reagir de forma diferente.
Por exemplo, vocês sabiam que os vidros, inamé é um material usado também como é um material semi-transparente, mas os vidros, eles podem alterar a transparência pela deposição de substâncias ácidas. E o principal fator ambiental que atua nisso é a umidade. Quanto maior a umidade, maior é essa alteração. Chegou um ponto, pessoal, que aqueles vitrais lindos naquelas igrejas góticas antigas da Europa estão sendo corroídos pela poluição do ar. É incrível, incrível. Tem grupos de pesquisa em universidades europeias estudando como que eles podem fazer para proteger os vitrais antigos da poluição do ar. É algo inimaginável. Metal, diferentes metais também podem sofrer corrosão por dióxido de enxofre, diferentes substâncias ácidas, mas principalmente dióxido de enxofre, e umidade e temperatura são importantes. Materiais de construção, em geral, podem sofrer descoloração, também dióxido de enxofre, também umidade como sendo um fator ambiental importante. Pinturas, gente, pinturas, descoloração, também dióxido de enxofre, umidade e fungos, né? Quem tem quadro em casas, né? Eu tinha um pintor na minha família, ele não era famoso, meu tio era pintor, casado, ele era um holandês, casado com a minha tia mais velha, a irmã mais velha da minha mãe, eles moravam aqui em Ponta Grossa, ele era pintor, eu tenho alguns quadros deles. Se vocês notarem, com o tempo as pinturas, elas vão sofrendo uma descoloração. Isso porque das substâncias que estão no ar. O couro também, aquele couro que vai quebrando, né? Vai quebrando, vai ficando enfraquecido. Papel, principalmente papel que ainda tem substâncias ácidas na sua composição. Ele vai ficando amarelo, né? Já viram aquilo? Né? Fala o professor que leva as anotações dele, as mesmas anotações há 30 anos para a sala de aula, o papel já está até amarelo, né? Efeito principalmente das substâncias que estão no ar, de poluição do ar, junto com luz solar. Tecidos é a mesma coisa, corantes também. Então essas substâncias, esses materiais, eles podem sofrer sérios danos devido à poluição do ar, principalmente substâncias ácidas, dióxido de enxofre, que tem bastante na poluição do ar, junto com fatores ambientais, como umidade, temperatura, luz solar e a presença de fungos, né? Olha só o que pode causar. E daí eu trouxe um exemplo bem legal para vocês. Isso daqui são estátuas lá da Europa. Gente, olha aqui, ó. A mesma foto feita da mesma estátua em duas épocas diferentes. Olha só o que aconteceu, gente. Não dá nem para ver que é a mesma estátua. Olha aqui, olha. Essa é a mais antiga, a foto mais antiga. Essa é a foto mais nova. Cadê o rosto da mulher? Olha só. É a mesma. Cadê o cabelo da mulher? Ó? Onde que está o cabelo? O braço aqui já era, né? O outro também, né? O que representa o tecido, só ficou esse daqui que sai da cabeça, né? O véu, né? Mas cadê? Isso tudo é poluição do ar. Substâncias ácidas que saem do escapamento dos carros, por exemplo, que a gente respira, inclusive, né? Olha o que provoca nas rochas, na pedra. Imagina, a gente está respirando isso. Aqui um outro exemplo também, né? Olha, já começa a perder feições. Ele tem aqui, olha, fungos, musgos, né? Tem algas, tem de tudo aqui que vai produzindo, além da substância ácida que está no ar, ele vai produzindo mais substâncias ácidas que vão corroendo esse material. Não sei se alguém conhece, essa daqui é a Fontana di Trevi, na Itália, em Roma, né? Famosíssima, eu nunca fui para lá, um dia eu quero ir para lá. A fonte de Trevi, né?
com o Netuno aqui, né? Esse daqui é o Netuno. Ele representa o deus Netuno. E a Fontana di Trevi, gostaram do meu sotaque italiano, né? Fontana di Trevi, né? Grande. Ela ficou um bom tempo fechada, tinha tapumes aqui porque eles estavam limpando ela. Isso daqui é mármore, pessoal. E o que aconteceu? Muitos carros passando no centro de Roma, né? Não tem só a Fontana di Trevi, mas uma série de outras estátuas. E essa fumaça dos carros com uma quantidade gigantesca de substâncias. E daí eles foram fazer uma pesquisa. Como que estava o mármore? Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui. Isso são grãos de mármore. E esse preto, esses pontos pretos, são poluição. Olha a crosta. Aqui é um corte transversal. Olha a crosta de poluição em cima do mármore. Olha só isso daqui. Então, a poluição do ar, vinda principalmente de carros, provocou na Fontana di Trevi uma degradação muito grande. E eles tiveram que restaurar, limpar tudo isso daí e restaurar os buraquinhos, os microburacos que foram se formando. Olha só o que a poluição do ar pode fazer, né? Esse é um problema extremamente sério. E se faz isso no mármore, imagina o que não faz no nosso pulmão, né? Então, é uma questão a se pensar seriamente, né? É claro que a poluição do ar também provoca danos às propriedades da atmosfera, né? Principalmente visibilidade, né? Então, tem formação de neblina. É muito sério o problema de neblina causada por poluição do ar. Antigamente, quando se queimavam os canaviais no interior de São Paulo, principalmente para poder colher a cana, tinha estrada, aeroporto que tinha que ser fechado devido à fumaça que se formava, né? Até hoje, quando a gente tem essas grandes queimadas, né, pessoal? Eu me lembro, lá uns meses atrás, estava tudo muito seco, teve as queimadas lá no Pantanal, e aqui em Curitiba foi detectada névoa formada pela poluição do ar causada pela queimada no Pantanal. Aqui em Curitiba, gente. O principal problema que causa é a falta de visibilidade, né? Então, não sei se vocês se lembram, acho que foi na virada de 2020 para 2021, teve um acidente indo para as praias, aqui na saída de Curitiba. Teve um acidente muito sério, morreram umas 5, 6 pessoas, pelo menos. Foi de noite, tinha um pouco de neblina por causa da umidade do ar, mas teve uma queimada em um terreno logo ao lado da rodovia. E daí as pessoas não enxergavam mais os carros. Um foi batendo no outro, foi batendo no outro, foi batendo no outro. Um monte de gente morreu, né? Então, a falta de visibilidade pode dar um problema muito sério, por exemplo, no que se refere a trânsito, né? Principalmente estrada, que as pessoas vão mais rápido. A gente chama de visibilidade a maior distância numa dada direção, no qual é possível ver e identificar a olho nu durante o dia um objeto escuro proeminente contra o céu no horizonte. Então, se você consegue, veja em linha reta, o último objeto que você consegue ver, né, identificar, essa é a visibilidade que você tem. E à noite, obviamente está tudo escuro, mas é uma fonte de luz. Tá? Se você enxergar uma fonte de luz, identificar aquela fonte de luz, essa visibilidade que você tem, né? Tem trabalhos, pessoal, que mostram que uma cidade poluída perde pelo menos cerca de 2 vezes sua iluminação por causa da perda de luz natural. E algumas vezes tem que ligar a iluminação pública durante o dia, né? Porque a poluição do ar está tão forte, que diminui a penetração dos raios solares para iluminar a cidade.
E é por isso também, pessoal, que os grandes telescópios, né, para ver o espaço profundo, eles são colocados bem longe das cidades. E normalmente no topo de uma montanha, porque ali a poluição não atrapalha, ou se atrapalhar, é praticamente nada. Olha aqui, eu gosto de mostrar esses exemplos para vocês verem o que a poluição pode causar em relação à visibilidade. Agora imaginem, se causa isso em relação à visibilidade, o que não causa as pessoas, né? Aqui, nessa primeira sequência de figuras, é em Pequim, no dia 16 de dezembro de 2016. Então, se vocês notarem, é sempre a mesma foto em horários diferentes. Então, é o mesmo lugar. Peguem isso daqui como ponto de visão. Olha aqui, ó. Aqui foi às 9 horas da manhã, às 11, às 13 horas, às 14 horas e às 16 horas. É a mesma visada, é a mesma foto em horários diferentes. O que é que tem de diferença? A poluição do ar. Né? Então, Pequim é uma das consideradas até hoje uma das cidades mais poluídas do mundo, né? É complicado. Eu sempre falo que durante as Olimpíadas de Pequim tinha maratona, né? 42 quilômetros, 195 metros. E o melhor atleta do mundo na maratona naquela época, ele não foi. E ele não quis correr Pequim por causa da poluição do ar. O Haile Gebrselassie, que é da Etiópia. Foi um dos maiores maratonistas de todos os tempos. E aqui a outra foto é bem interessante, que é aqui na Praça Tiananmen, né? A Praça da Paz Celestial, onde que tem a cidade proibida, né? A cidade dos antigos imperadores chineses. Olha aqui, talvez a maior, junto com a muralha da China, a maior atração turística da China, né? Então todo mundo vai lá querer tirar foto. Eu só queria saber do que eles estão tirando foto. Vocês notaram aqui que não dá para ver nada nas fotos? Olha aqui, ó. Olha, não dá para ver nada. Né? Aqui você vê alguma coisa ainda, mas também muito mal. Tudo isso por causa da poluição do ar. É um assunto extremamente sério, poluição do ar. Extremamente sério. Ele também a poluição do ar provoca danos à vegetação, né? Então, entra menos luz nas folhas, faz menos fotossíntese, né? Deposição de poluentes no solo, que daí vão contaminar a planta, vem do ar para o solo e contamina as plantas. Quando eu fui estudar na Alemanha, em 93, na Alemanha Oriental, logo depois da reunificação, eu tinha um colega lá que estudava o efeito da chuva ácida nos organismos do solo. Né? E é bem interessante, porque ele chegou à conclusão que a chuva ácida não mata diretamente alguns organismos do solo, mas quando ela mata as plantas, tudo muda no ecossistema solo. Bem interessante. E é mais interessante ainda, gente, que nas plantas, não sei se vocês vão se lembrar do tempo do colégio lá, mas na superfície das folhas tem uma estrutura chamada estômato. Eu quero ver se eu consigo desenhar bem. O estômato é mais ou menos assim. Né? Ele fecha, são duas células, tá? Com células guardas aqui. Mas o estômato fecha e abre. Para que serve o estômato? Para trocar gases com o meio ambiente. Então a planta joga gases fora ou recebe CO2 e oxigênio por aqui. Aqui ele está fechado e aqui está aberto. Isso daqui é chamado ostíolo. Então, quando tem muita poluição do ar, esses gases poluentes, eles entram na planta pelo estômago. E daí vão intoxicar mais ainda as plantas. E se a gente se alimentar dessas plantas, a gente pode também, porque esses gases daí eles vão reagir com outras substâncias dentro da planta e vão ficar fixados ali.
Então, a gente também pode, como se diz, a gente pode acabar absorvendo esses poluentes através das plantas. E tem algumas plantas, pessoal, que são hipersensíveis a isso. E essas plantas a gente chama de bioindicadores. São bio porque é vida e elas indicam uma situação, né? Aqui tem um trabalhinho feito na Europa, né, de plantas bioindicadoras da poluição do ar. Então, por exemplo, o tabaco, ele indica a presença de ozônio quando dá necrose foliar, quando começa a morrer as folhas. O chopo, que é Populus nigra, ele indica também a presença de mais ozônio do que o normal. A tradescância, substâncias genotóxicas. O azevém, o óleo multiflorum, metais pesados. O couve, né, uma brássica, hidrocarbonetos, né, derivados de petróleo e assim por diante. E aqui no Brasil a gente tem uma planta bioindicadora bem interessante, eu tenho aqui em casa, que é uma bromélia chamada Tillandsia usneioides, popularmente conhecida como barba de bode, barba de velho. São os fiozinhos de cor cinza. Aquilo é uma bromélia, tá? O abacaxi é uma bromélia, por exemplo, só para vocês terem ideia. Mas são dois gêneros do abacaxi, o ananas e a tillandsia, que é a da Tillandsia usneioides, da barba de bode, barba de velho, são gêneros bem distantes um do outro. Mas a barba de bode, barba de velho, são indicadores de bom ar. Se você vê naturalmente numa área barba de bode, barba de velho, aquele ar tá bom para respirar, tá? Eu tenho aqui em casa, mas eu trouxe de outro lugar, tá? Eu quero ver até quando que ela vai aguentar, porque eu moro do lado da linha verde. Então, é um lugar onde que eu moro, infelizmente, é um lugar bem poluído. E assim, gente, só isso que causa, professora, a poluição do ar? Não. A poluição do ar também pode causar danos à economia. Então, quando eu falo, por exemplo, que a poluição do ar causa danos à saúde, né? Isso também é problema para a economia. Porque daí as pessoas ficam doentes e eu tenho que tratar as pessoas, né? Quando eu falo que causa danos aos materiais, também faz danos à economia. Por quê? Eu tenho que consertar aquilo, eu tenho que trocar o material e assim por diante. Tem um trabalho bem interessante, publicado alguns anos atrás, que eu gosto de trazer, que os autores, eles tentam, como eu posso dizer, quantificar ou valorar os danos da poluição do ar em relação à saúde do ser humano. Então, eles pegaram lá 3 cidades. Eles pegaram, vamos pegar esse gráfico aqui de baixo, tá? Então, deixa eu até pegar aqui o marca-texto. Eles pegaram Peruíbe, Guarujá e Cubatão, todos ali no litoral de São Paulo. Cubatão é uma cidade extremamente poluída. Ela tem um polo petroquímico muito grande, muito importante. Peruíbe é uma cidade menor, que quase não tem poluição do ar. E Guarujá é uma cidade intermediária entre os dois. Então, Cubatão, muito poluída, Guarujá, menos, e Peruíbe, bem menos. Daí eles foram lá em dados do SUS, e viram quanto o SUS, só SUS, sem levar em conta a rede privada, tá? Quanto o SUS gastava em doenças relacionadas ao aparelho respiratório. E daí consideraram que em Cubatão aquilo era 100%. Daí, isso é per capita, por pessoa. Daí eles viram que lá em Guarujá eles gastavam menos. Se comparado a Cubatão, eles só gastavam 92%. E em Peruíbe eles gastavam 84%, 85%. E o que eles deram como razão para essa diferença?
poluição do ar. Cubatão é extremamente poluída. Peruíbe é bem menos poluída do que Cubatão. Isso significa o quê? Que essa diferença de gasto, em Cubatão, eles gastavam R$100 por pessoa para doenças do aparelho respiratório. Em Guarujá, R$92. E em Peruíbe, R$85. Então, de Cubatão para Peruíbe, dá R$15 de diferença. Né? R$15 de diferença, de variação. Então, esses R$15, eles consideraram como relativos à poluição do ar. Em Peruíbe, como não tem poluição do ar, quase não tem, as pessoas são saudáveis. Os problemas que elas têm de aparelho respiratório são problemas naturais delas. Em Cubatão, se gasta R$15 a mais por ano por pessoa em doenças do aparelho respiratório. Isso eles consideraram como devido à poluição do ar. Gente, eu quero aproveitar esses gráficos aqui e convidar vocês. Se alguém não tiver ainda um tema para ano que vem no TCC, esse é um excelente tema. Quanto que a poluição do ar aqui em Curitiba e região metropolitana, ela interfere em custos do SUS? Eles chegaram à conclusão que entre 2000 e 2009, o SUS gastou 3,5 milhões a mais em Cubatão só por causa da poluição do ar. É um trabalho bem interessante e bem importante, inclusive para a definição de políticas de saúde pública, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana de Curitiba. Será que a poluição do ar não é importante, pessoal? Eu acho que a poluição do ar é extremamente importante e falta a gente estudar mais. Aqui na região metropolitana, que eu saiba, tem 2 estações de medição de poluentes do ar. Uma ali na Praça Ouvidor Pardinho, aquela praça principal lá no centro, onde que estão fazendo... tem um posto de saúde enorme, tem até uma piscina para a terceira idade e tal, estão fazendo vacinação, né? A minha mãe recebeu a primeira e a segunda dose da vacina lá. E, aliás, eu estou muito feliz, gente, porque meu filho já recebeu as 2 doses, minha filha de 16 anos já a primeira dose, e minha mãe recebeu a terceira dose da vacina. Graças a Deus, né? Uma coisa boa. Então, ali na Ouvidor Pardinho tem uma estação de qualidade do ar, e na Petrobras, lá em Araucária, tem outra estação. Nós chegamos a ter 8 ou 9 estações aqui na região metropolitana. Hoje só 2 dessas estações funcionam. Será que a poluição do ar não é importante? Gente, extremamente importante. Eu acompanhei um trabalho feito lá em Colombo, não, foi em Almirante Tamandaré, porque lá tem muita indústria que faz cal. E daí escapa muito cal, porque o cal é muito fino, escapa para o ar. O aluno de mestrado era um médico e ele rastreou essas partículas de cal pela cidade através das correntes de ar que se formam nos vales entre as montanhas. E daí ele viu aonde na cidade tinha maior casos de doenças respiratórias, principalmente por causa de material particulado vindo do cal. É extremamente interessante esse tipo de trabalho, tá? Gente, muito, 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 muito importante. Qualidade do ar, poluição do ar. Curitiba, infelizmente, está ficando muito poluída, tá, pessoal? Muito poluída mesmo. Claro que ainda estamos longe de cidades como São Paulo. O Rio tem uma vantagem muito grande por causa da brisa do mar. Essa brisa do mar faz com que a poluição do ar vá se dissolvendo, não, vá se espalhando e não fique concentrada, tá? Então não aparece tanto no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro também tem ar
muito, muito poluído, tá? Então, essa foi uma pequena introdução. Semana que vem vamos ver como coletar ar, como analisar o ar, né? E os principais parâmetros que a gente deve analisar em função principalmente de saúde pública. Pessoal, muitas das doenças que a gente tem hoje são por causa da poluição do ar, tá? Vamos começar a prestar atenção nisso, tá bom? Dúvidas, gente, dúvidas, perguntas, xingamentos, reclamações, nada. Vamos lá, vocês estão acordados, pessoal? Quem ainda está na minha aula, levanta a mão. Quem ainda está na minha aula? Ah, a Natália está na minha aula, graças a Deus. Ainda tô aqui. Ah, vocês estão! Ai, que bom! Pensei que vocês tinham me abandonado, gente. Vocês sabem aqueles memes, né? João, se você ainda está na live, levanta a mão. Fala alguma coisa, João. Já viram esses memes, gente? Algumas vezes eu me sinto nesses memes. Mas não com vocês, é claro. Não com vocês. Vocês estão todos aqui. Dúvidas, então, pessoal? Nada? Não, Não. Já estou sugerindo alguns temas para vocês ainda de TCC ano que vem. Vamos prestar atenção nisso daí, gente. Quem ainda está em dúvida, olha aí. Tem tema bem legal. Pessoal, então por hoje é só. Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, porque isso é o modo oficial da Uniandrade em marcar falta ou presença na aula, tá? Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui, principalmente porque vocês vieram de uma semana de provas e agora vai ter um feriadão, né? Eu me lembro o Clodoaldo lá na última aula de laboratório. O professor vai dar aula naquela sexta-feira, dia 8. Vou, Clodoaldo. Tá aqui, ó. Vou. Faz parte. O professor Klaus é CDF. Não adianta. Então, não se esqueçam de fazer atividade de frequência e até sexta-feira que vem. Gente, estudem, aproveitem esse feriadão. Vai chover bastante, vai chover bastante. Olha a praga do professor Klaus. E aproveitem para estudar, gente. Estudar bastante, colocar tudo em dia, etc. Eu vou passar o feriadão fazendo material para publicar. Eu tenho que terminar o capítulo de livro. Então, né? Cada um com a sua cruz. Vamos lá, aproveitem que vai chover bastante. Não estou querendo desanimar vocês, mas vai chover bastante esse final de semana. Até domingo vai chover. E quero ver vocês aqui sexta-feira que vem, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom. Bom feriado. E se cuidem, por favor. Tchau, Boa noite, prof. Boa noite, prof. Bom feriado. Tudo de Bom bom, feriado, gente. Tudo também. de professor, bom. boa noite. Boa noite.